Boa noite, comunidade do Printcast. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso quarto episódio temático e a conversa vai ser sobre compras. Para tanto, hoje eu estou aqui com o meu companheiro Robert Almeida e o nosso colega e amigo de mercado, Lindomar Moreira. Lindomar, seja muito bem-vindo. Obrigado, sem dúvida nenhuma aí, Robert. Eu sei que essa é desejada faz tempo, né? Tempo que a gente conversa um pouco Vai. sobre fazer o podcast, o printcast, mas nunca deu certo, né? E eu ainda achava de fugir um pouco aí das tentativas, mas deu tudo certo agora, graças a Deus. Embaixo d'água, né, Robson? É mesmo, para não perder o Muita costume de água, levar mas chuva. que bom que a gente está aqui junto. E é sempre bom estar conversando com vocês, excelentes profissionais da área, e trocando ideias e aprendendo, né? É isso que é o bom. Muito bom. É isso aí, Lindomar. Obrigado. Endossando aí o que o Robson falou, né? Seguindo a temática do mês, que é sobre compras, mês passado fizemos sobre vendas, trouxemos profissionais aqui para estar conversando conosco. E hoje vamos fazer um bate-papo temático, né? Falar especificamente sobre a área de compras, né? Qual é importante, quais KPIs são importantes analisar, questão estratégica, entre outras coisas. Seguindo aí o mês, tivemos passando dois profissionais na área de compras aqui, que foi a Viviane Banharelli e o Cleiton Ribeiro, no qual apresento o meu amigo. Teve a Elane Medrado juntamente com a Patrícia, e agora finalizando o mês, é o papo temático sobre Lindomar. Tenho certeza que vai ser muito bom. E antes de começar, só um recado breve aqui dos nossos patrocinadores, agradecê-los, né, porque eles fazem o podcast funcionar e acontecer. Então, aí, muito obrigado à Croma Microcapsulados, uma empresa que tem vários itens especiais, tintas termocrômica, hidrocrômica, glow in the dark, fosforescente, enfim, faz também serviço de aplicação desses tipos de verniz para quem não tem condições de aplicar. A Top Coat é uma empresa com portfólio completo de verniz, base d'água, ultravioleta, lançou recentemente um verniz barreira laudado pelo CTEA, testando o contato direto com alimentos. A Semic, tintas gráficas, né, tinta escala, Pantone especial para vários segmentos, offset, metografia, UV, tanto convencional quanto UV. E a Papyrus, que nos patrocina com essa sala aqui para que a gente possa estar batendo esse papo. Muito obrigado a todos. Na descrição vai ter o contato de todos eles. Então, quem entrar em contato ali, menciona que pegou no podcast para eles saberem de onde está vindo aí os contatos. É isso, Robson. Mais recados? Mais um recado. Eu peço que todo mundo que está nos assistindo curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos de gráfica, para os seus amigos de mercado. E eu faço um pedido especial para os meus amigos do Nordeste. O Lindomar é o primeiro profissional do Nordeste que a gente traz aqui. Já trouxemos o Alessandro Mattioli, mas ele está no Nordeste, ele não é de lá, ele é de São Paulo e está lá na Santa Marta. E o Lindomar é o nosso primeiro participante do Nordeste, trabalha lá na gráfica Halley e é um contador muito conhecido de toda a comunidade aí de vendas e um cara muito querido. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Vamos em frente, Robert. Vamos lá. Senhor lá, para a galera te conhecer, né? Antes da gente se aprofundar no tema compras aqui, né? Para contextualizar, enfim, a galera tá chegando. Quem é o Lindomar? Como o Lindomar entrou na área? Quantos anos? Enfim, o Robson já deu aí, já falou a gráfica. Dá uma contextualizada. Quem é o Lindomar que a galera tá te conhecendo e aí a gente entra no tema. Bom, legal. Então, eu me chamo José Lindomar Moreira, né? Tenho 53 anos aí de idade e entrei na Gráfica Halley em 1990. Foi meu, saí do quartel e foi o meu primeiro emprego, né? Interessante foi que eu saí do quartel e ali fiquei ali 3 meses ali meio que procurando emprego e aí num barzinho eu escutei o cara dizer assim, uma conversa aqui atrás, né? De mesa de bar, o cara disse assim, lá no Paraíba tá precisando de gente. Aí o cara falou assim, o outro, né? Mas
que hora é lá? O cara falou, pô, o pessoal vai cedo, 6 horas da manhã, já tá lá. Aí o outro falou assim, ei, tu vai? Aí o outro falou, não, não vou não, não vou não. E eu caladinho, ouvindo a conversa ali, 6 horas da manhã eu tava lá. Aí entrei, esperei abrir, deu 8 horas, o pessoal abriu, fiz entrevista, fiz teste, isso já era, acho que, perto de meio-dia, 11 horas. Depois disseram assim, ó, vai fazer entrevista com o gerente, aí fiz a entrevista com o gerente, e sem sair de lá, né? Aí deu perto de 1 hora, ele falou assim, hoje é o meu diretor, né? Ele falou assim, e aí, quer começar quando? Eu falei, agora. Ele falou, agora? É, Atitude. é sério agora? Aí ele abriu a porta da produção, então tá bom, vou chamar o, o Atemista, que na época era o chefe do acabamento, e, e eu entrei sem tomar café, sem almoçar, saí 6 horas da tarde, morro de alegre, estava empregado. Rapaz, que legal. Que Aí maravilha. não, e o pensamento era, não vou ficar 6 meses aqui, porque tem que comprar leite pro menino, já tinha um filho, né? E aí depois eu procuro alguma coisa para fazer e estou aqui desde então. Meu primeiro e único emprego. Não procurou mais. Não procurei mais. De lá para cá, só aprendendo muito, me identifiquei. É uma área que a gente aprende a gostar, né? Tem até um ditado aí, né, que vocês falam, como é que a gente se gosta, quem se mela com tinta não larga mais, é uma coisa assim, tem Não um larga mais ditado mesmo. assim que... E aí a gente está na gráfica Halley até hoje, né? Graças a Deus, eu entrei ajudando na limpeza, e passei pelos vários setores da empresa, graças a Deus, acabamento, ajudei um pouco no escritório, depois ajudei um pouco em pré-impressão. Meio-dia ficava ali perambulando pelas máquinas, aprendendo na curiosidade para entender como era que a máquina funcionava, como é que saía aquela impressão quatro cores que eu não entendia nada, e fui ali, graças a Deus. Depois me chamaram para almoxerifado, e aí eu fui ser chefe de almoxerifado. Depois me chamaram para assistente de compras e eu fiquei. E aí depois me colocaram na gerência de compra, né? Tô até hoje, aí é mais de 15 anos. Pô, que Muito bom. bacana. Legal. Lindomar, o nosso tema, como ele é de compras, eu vou direto no assunto. Uma coisa que me chama a atenção: você está numa empresa grande, você deve comprar um volume enorme de insumos, de produtos, matéria-prima, equipamento e tal. Como que é essa dinâmica sua com os fornecedores? Todo mundo que te atende é regional? Você tem muita gente fora? Isso é difícil? Como que é esse lado aí? Então, Robson, essa questão da gente estar inserido, a gráfica Halley hoje, ela é uma gráfica aí com 230 funcionários, ela fica na região Nordeste, né? É o Norte e Nordeste do Brasil que a gente atua. E a gente está em Teresina, Piauí. Em falando de fornecimento para a área gráfica, a gente é um pouco desassistido localmente, né? A gente não tem uma indústria de tinta, não tem um papeleiro aqui próximo da gente, né? Então, as nossas compras, elas são bem localizadas sul e sudeste do Brasil, né? Então, São Paulo, Rio, as grandes fábricas de papéis, né? Que estão sempre fora, né? Não tem nenhuma na região. Então a gente é bem assistido nesse aspecto, mas a nível nacional mesmo. Não tem muito o que a gente. E tem, né? A gente garimpa um pouco aqui distribuição, né? Tem alguns parceiros de distribuição que nos ajudam, mas no geral mesmo a gráfica, pelo porte de compra direta, ela tá. Os fornecedores são a níveis nacionais.
Senhor Neymar, isso é importante trazer, porque eu acho que a realidade de muitas empresas estão distante, né, dos principais polos, vamos assim dizer. E ainda levando em consideração que o Brasil é um país de dimensões continentais, o principal modal nosso de transporte é o rodoviário. Então, Caríssimo. ainda em Teresina, acredito, apesar de demorar, dependendo de onde estiver saindo, deve ser em São Paulo, do Sul, pior ainda em relação a tempo, né? Chega, de repente, algumas áreas do norte, ou mais distantes, no nordeste, interiores de algumas, talvez tenha mais dificuldade ainda de chegar até lá. E pensando nisso, Lindomar, o quão é importante essa inteligência de compras, né? Você está conciliando com estoque também, porque você tem que ter ali, né? Pô, eu tenho um estoque mínimo regulador, obviamente que, né, hoje a Harley, eu imagino, né, que seja isso automatizado, mas é claro que tem pessoas ali fazendo todo esse trabalho. Empresas que não têm essa automatização no bloquinho ou na mente, que seja, não que seja o ideal, mas as realidades da pessoa ali, né? O quanto tem que ser essa inteligência de compras, fazendo essa conciliação com o estoque, para que não falte produto e ao mesmo tempo você faça boas negociações, pensando até em umas questões de impostos interestaduais, entre outras coisas, que muitas vezes pode chegar com valor acima do negociado, que você plotou ali no seu mapa de custo e chega diferente por causa desses impostos, enfim. O quão é importante essa inteligência de compras, ainda. Bom, Rob, é o que faz toda a diferença, né? Lá na gráfica, a gente tem um sistema, né, que, graças a Deus, nos dá esse suporte. E algumas rotinas são já meio que padrão, elas já estão pelo tempo que o sistema roda, já estão automatizadas. Mas a gente tem que estar verificando, né? Essa Abastecer uma gráfica é bem complexo, não é tão fácil assim, como qualquer empresa, né? Mas a gente tem algumas características de mercado, principalmente na questão rapidez, né? Entrega. O cliente geralmente ele pega um produto, ele chega na gráfica e quer receber no dia seguinte ou na mesma hora. Então, a gente tem que estar bem preparado com relação a isso. Mas o principal dentro de tudo isso é a interação dentro da empresa. É você estar conectado com o estoque, conectado com o comercial e a gente ali fazer alguns levantamentos, algumas prévias, que às vezes até o sistema ele não te dá, mas aí você tem que estar antenado no que está saindo mais, o que está em evidência, ou de repente, se vai entrar alguma coisa, você já se prevê com o insumo. Eu acredito muito que o principal seja isso, essa interação dentro, essa engrenagem dentro da gráfica entre almoxerifado, comercial e compras, né, e a diretoria, ela tem que estar bem antenadinha, bem ligada no que vai acontecer. A gente tem sempre reuniões para evitar furos dentro do estoque, apesar que isso é vamos dizer assim, é uma utopia dizer assim que o estoque funciona 100%, que não vai ter problema, porque sempre ocorre, né? O Robert colocou bem essa questão de logística, né? Porque a gente está no Norte e Nordeste. A gente não tem um porto próximo da gente para dar um suporte nessa questão portuária. A gente não tem nenhum porto seco. E o nosso principal modal, que é 73% da região, né, é o rodoviário, né? Não tem para onde a gente correr. Usa-se alguma coisa esporádica no aéreo, mas o principal é o rodoviário. E realmente é um gargalo, porque não é que você está desassistido, você tem empresas que geram a competição entre si e que, através dessa competição, tem uma dinâmica de entrega. Então, você tem entrega com 3 dias, se você quer um frete rodoviário rápido, você tem entrega com 6 dias, com 8 dias, mas isso tem um custo que com certeza, vai impactar lá na venda, né? Então, quanto mais programado você comprar, melhor vai ser para você não impactar tanto no custo na hora da venda.
Mas é isso. Infelizmente, a logística nossa, em termos de Piauí, não nos permite, digamos assim, pensar em algumas coisas mais estratégicas, né? A gente já pensou em usar Porto, mas o porto mais próximo que nós temos é em Pecém. Então, você tem de Teresina a Pecém por volta de aí aproximadamente arredondando 600 quilômetros. Então, você teria um trajeto rodoviário também nessa faixa. E quando você faz as contas, mesmo com um atrativo que é o porto, que é o transporte marítimo, ser bem baixo, mas quando você coloca o custo disso, o impacto disso, aí vem a demora e você termina ficando naquela mesma. Então, o interessante mesmo é trazer direto, trabalhar com alguns fornecedores com frete CIF, por quê? Porque esses fornecedores, principalmente os grandes, né, papeleiros, eles têm um atendimento nacional e eles têm contratos logísticos até mais vantajosos do que a própria Halley, né? Como eles agem no sentido mais amplo, às vezes termina sendo interessante essa compra com o frete CIF. E isso traz algumas vantagens para a gente também. Mas é isso Ah, aí, bom. Jason. Espero ter respondido, Robert. Não, sim, foi importante tu comentar mesmo. Tu comentou que mais de 70% do modal utilizado é o rodoviário, mas que você exercitou, né, para ver a viabilidade ali do marítimo. Eu acho que isso é É, importante para todas as empresas fazer essa lição de casa, fazer esses exercícios, né? Porque às vezes não foi o caso, né? Mas às vezes você pode ter alguma outra situação que te favorece, te prestigia, e às vezes você está tão acostumado ali fazendo só uma coisa, você não percebe, né? mas E o profissional de compras ele tem que ter essa mira, né? Esse sempre sim, estar olhando para todas essas áreas, exatamente porque dentro da estratégia do setor de compras é que também permite o fechamento de alguns grandes negócios, né? Então, chega. às vezes você, dentro de uma negociação, você consegue trazer mais competitividade para a empresa, né? Às vezes que eu digo quase sempre, né? Porque essa estratégia de compras é que permite também favorece o comercial, né? E a gente é muito cobrado por isso, né? E sempre está procurando, de alguma forma, melhorar esses impactos dentro do setor de vendas. O senhor Matheus, só aproveitando o gancho, o Ross, vou emendar outra aqui, tá? Então, aquela máxima, vende bem quem compra bem. É Ah, verdade? É fake? Além disso, a partir do momento que, obviamente, que seja o senhor vai responder para nós, né? É uma verdade. Então, o quanto é importante essa estratégia de negociação e de ter bons fornecedores, né? E o que é um bom fornecedor? No conceito de compra, essa compra estratégica, o que é ser um bom fornecedor? bom, realmente essa máxima é verdade, né? Porque você tem que realmente se desdobrar, né? O profissional na área de compras, no nosso nicho, tem que se desdobrar muito. Ele tem que prospectar fornecedores a contendo que venham satisfazer dentro de um prazo certo, na quantidade certa e num valor que seja satisfatório para que faça acontecer também as vendas. Bom, o que seria um bom fornecedor? Um bom fornecedor é um cara que é parceiro, né? Ele é estratégico também dentro da empresa. Ele é um cara. Eu gosto muito de falar, eu acho que vocês me conhecem já há um tempinho, e eu costumo dizer o seguinte: eu não vou muito com quem mente, né? Com quem fala demais ali para encher linguiça demais e não age realmente como tem que acontecer, né? Eu costumo dizer que para as transportadoras que é o grande problema que a gente tem, que às vezes o cara tá com o carro quebrado e não diz para a gente, e às vezes para não incomodar, mas eu chego para eles e digo assim: eu prefiro que me digam o que está acontecendo,
porque a partir do que você me disser, eu vou tomar outras providências. Ou vou pegar um outro material aéreo, ou vou pegar emprestado, ou vou comprar de um local mais perto. Mas eu prefiro que me digam a verdade. Então, trabalhar com a verdade, trabalhar com qualidade, né? E essa qualidade, ela vai desde o produto, desde o produto que a pessoa vende, ao atendimento, ao pós-venda. É sempre bom trabalhar com essa qualidade em sentido amplo, né? Um sentido de honestidade, de sinceridade, de também dizer, olha, nesse momento eu não vou poder te atender dessa forma. Pode acontecer em outro momento, assim, assim, assado. Mas é melhor você trabalhar desse jeito do que você trabalhar com insegurança, né? Porque a insegurança ela já vai derrubar aí várias coisas dentro da empresa, inclusive a expectativa do meu cliente em ser atendido. Ou seja, não que preço não seja importante, ele é, mas o bom Sim, sem fornecedor não é dúvida. só aquele ter preço baixo, né? É um contexto. É um contexto. O Bom, preço, ele, sem dúvida, é um grande balizador na hora de uma compra. Infelizmente, às vezes a gente tem, às vezes não, o mercado exige isso da gente, é a questão da competitividade mesmo. sim, Mas ele, às vezes, não é o determinante para você fechar um bom negócio. Às vezes é interessante você ter um produto que te dê segurança, que te transmita, principalmente na nossa área, né? Nossa área, costumo dizer assim que você trabalhar em gráfica é um malabarismo do início ao fim. O próprio conceito offset é um equilíbrio entre água e tinta, então não tem como fugir disso, né? total. Mas é isso, gente. Robson, É interessante ouvir isso, Lindomar, porque o vendedor, no geral, existe o senso comum acha que o vendedor é um cara bom de lábia, bom de conversa, bom de dobrar os outros. E, na verdade, você está deixando muito claro aqui, para todo mundo entender, que o cara, taca, o profissional com que você prefere fazer negócio é aquele que fala a verdade, é aquele que se posiciona como parceiro e aquele que está junto. E é muito bom a gente dar ênfase nisso. Por sorte, né, graças a Deus, o mercado está sempre evoluindo e os negócios estão cada vez mais bem qualificados, sempre melhorando. E importante que seja assim e que aquelas práticas antigas de faltar com a verdade ou faltar com compromisso, é importante que isso aí vá embora e saia do mercado e ninguém precisa disso. A gente precisa de É verdade. relação, a gente precisa de uma relação positiva, né? Entre transparente, verdadeira. transparente, exato, transparente. Transparente. Assim, a gente vive, vocês sabem disso, a gente vive praticamente aí mais de um terço da nossa parte no meio da empresa, né? Então a gente está ali na lida do dia a dia, seja com clientes, seja com colaboradores, com amigos, com fornecedores, a gente praticamente está ali mais do que um terço da nossa vida. E por que não transformar isso realmente num estilo de vida? Por que não trazer as suas características e imprimir dentro do negócio o seu jeito de ser, né? O seu trabalhar com a sua honestidade, trabalhar com transparência mesmo, trabalhar querendo ir para cima mesmo, né? Desenvolver isso com as outras pessoas, né? Ter essa empatia e essa, vamos dizer assim, essa vontade de crescer juntos, né? Porque no final é isso mesmo, né? A gente tem que se ajudar, tem que se apoiar, tem que ser parceiro na hora que tem que ser, tem que cobrar realmente na hora de cobrar. E na hora de uma negociação, foi-se o tempo que você tinha que realmente sugar tudo do fornecedor, tirar tudo e colocar ele ali praticamente numa margem muito ruim para te atender. A gente sabe que isso
dentro de uma negociação moderna, não existe mais. Porque em algum momento, se você espremeu tanto, ele vai falhar com você. Às vezes, por custos mais elevados, que ele não vai poder conseguir te repassar, de alguma forma ele vai quebrar aquela sequência de bons atendimentos até por uma negociação mal desenvolvida. E a gente busca isso, né? A gente busca dentro da área de compras estar afirmando isso, estar colocando isso e estar trazendo isso para o nosso lado também. E a Bom, gente, graças a Deus, a gente tem bons parceiros, né? O Brasil é bem abastecido aí de muita gente boa no nosso ramo gráfico, graças a Deus. é verdade. Ô, senhor Lindomar, eu não sei se é a realidade da Harley, se a gente vai poder contextualizar falando do seu dia a dia, mas dentro do conhecimento do senhor. Tem produtos que são sazonais, né? Não sei se a gráfica em si tem alguma coisa sazonal aí. Tipo, tem o produto que na safra, obviamente, uma questão de oferta e demanda, fica mais barato do que na intersafra. E também produtos indexados em dólar, ou algum outro tipo de moeda que seja, né? Não sei se isso é uma realidade da Harley, mas enfim, o quão é importante, né? Departamento de compras, as pessoas que têm compras, elas ficarem ligadas nesses movimentos de custos externos, né? Essa questão de safra, safra, variação cambial, para estar fazendo uma compra inteligente, uma compra ali de uma forma estratégica. Vamos colocar, pô, você aguarda chegar uma safra para comprar uma quantidade maior, para você estocar, sabendo que você vai ter uma compra já de maior porque você pagou um preço melhor, ou não? Você compra o normal ali, paga um preço maior na entre safra mesmo, mas para não deixar um estoque alto, não gerar uma compra alta, que seja. Né? Como é que essa relação funciona? E se a Harley tem esse tipo de situação, seja com produto de safra e intersafra, seja com uma questão de variação cambial, e como que é esse monitoramento, como é feita essas compras? Hoje em dia, Robert, a gente, graças a Deus, né, a gente não queria, mas entrou num processo chamado globalização, né? E ninguém hoje mais escapa disso, principalmente agora depois da pandemia, com esse avanço todo que a gente viu aí de internet, de vários tipos de. E a gente se globalizou de fato, né? Se acelerou mais esse processo. Então a gente tem que estar de olho no dólar, a gente tem que estar de olho no euro, porque faz toda a diferença você comprar produtos importados também, se for interessante para a empresa trazer. É, e também não é que exista a gráfica, ela já tem a sazonalidade dela, né? A gente está, por exemplo, esse período agora, janeiro, fevereiro, né? Antigamente a gente via muito isso, né? Quando tinha uma incidência muito grande de agências de publicidade dentro da gráfica, é que as coisas só começavam a funcionar depois do carnaval. Acho que vocês vão lembrar disso, né? Até então, naquela época, o publicitário, aquela coisa que ia mais na gráfica antigamente, né? Hoje já não está tanto assim. Ele disse, não, só vou começar depois que passar o carnaval, que agora é campanha de carnaval, não sei o que, tinha isso, né? Então, a própria gráfica, ela tem uma sazonalidade, que é esses períodos de baixa. Para quem não é do ramo escolar, para quem não é desse período agora, janeiro, fevereiro até março, é um período que é sazonal para a gente. Mas, assim, a gente tem que estar antenado, sim, com o mercado, não só com o mercado nacional, mas com o mercado internacional. A gráfica em si, ela não tem nenhum produto assim que seja assim regional, assim, para dizer assim, ó, vamos colocar mais estoque nisso porque vai faltar. A não ser que você, como comprador, identifique que vá haver um futuro desabastecimento, né? Sei lá, uma máquina de papel quebrar, ela vai ficar aí 2, 3 meses em reparo. Então vamos dizer assim, Uma um tópico situação que uma situação exata que você tem que ter atenção. E também, hoje em dia, as gráficas, as empresas, de uma forma geral, trabalham bem enxutas com relação a custos. Então, se você implica numa compra maior, então você vai impactar um estoque dentro de casa que não vai ser utilizado. E aquele estoque é dinheiro parado, né? Então, você tem que pensar nisso também. A gente tem que estar. Você vê como é a dinâmica toda do profissional, né?
Então, tem um leque aí de ações que você tem que estar olhando para fazer uma boa compra. É claro Você que falou, a gente dentro da empresa, a gente é assistido também, é cobrado e é visto que para a gente observar boa parte de tudo isso, né? Diga, é, Robson, eu te cortei aí. não, é o que você falou aí de comprar muito, é dinheiro parado, é o que você comentou no início, né? Ter essa integração com o estoque, não adianta você pegar uma baita preço ali, mas encher o estoque de produtos, vai demorar para sair. Ter uma integração comercial, para você ver uma demanda aí prevista ou projetada, que seja, de venda de material para você tá com o estoque balizado. Então, não adianta nada você comprar, pagar e produto parado lá e você não converteu, né? Você prejudica todo o fluxo de Exatamente, caixa da empresa, né? exatamente. A gente tem um segmento. Antigamente, a gente sofria mais, por exemplo, como você faz com papel imune, né? Com papel na área de educação de livros didáticos, né? Em que você tem que ter um volume gigantesco dentro da gráfica, um estoque, para que não você tenha uma programação de entrega e cumpra de fato aquela programação de entrega. Mas o que a gente percebeu ao longo dos anos é que aquela política que você fazia de comprar um ano de papel e deixar dentro de casa, ela talvez, em alguns casos, não seja tão viável. Porque hoje você tem parcerias que te dão essa estabilidade também na hora de comprar. Então você compra, faz uma compra programada de todo uma demanda de entrega, sei lá, de 2.000 toneladas, 3.000 toneladas de papel e diz, ó, eu quero receber 1.000 toneladas aqui, 500 aqui, 600 aqui, e vai dentro dessa parceria que ela vai ser sempre ganha-ganha, porque eu não vou estar impactando dinheiro parado, né, capital dos donos da empresa, e eu também vou estar rotacionando ali o meu fornecedor, né? Não vou ter problema nenhum com relação a isso. Bom, muito bom. Poxa, que legal. Essa parte o equilíbrio, né, o malabarismo, o equilíbrio, a harmonia que tem que ter entre as áreas e a comunicação, como isso é importante, né? Quem está fora do nosso mercado ou quem está fora dessa área mais administrativa, quem fica só ali restrito na área de produção, não tem ideia de como que é essa dinâmica É, para quem tá alimentando. Na verdade, é você que está provendo o material para todo mundo. Você tem que estar lá. O cara que recebe uma ordem de produção para realizar, ele está esperando, chegou a ordem de produção, ele está esperando que tenha tudo lá, né? Já provisionado e disponível em condição ideal, em condição técnica, né? Em condição operacional, para poder fazer, né? São aquelas coisas invisíveis, né, Robert? Que geralmente o pessoal não sabe nem que existe, não tem nem noção disso. Muito bom, Lindomar, que interessante tudo isso. A gente demorou para conseguir marcar, né, para falar, mas foi muito bom, eu acho que muito esclarecedor para todo mundo. Robert, você tem mais alguma coisa que você queira abordar? Queria fazer mais uma só. Podemos? Opa, vamos embora. Bora, nós Ô, temos Lindomar, a noite é uma criança para nós, moço. é nada, rapaz, à noite. Daqui a pouco eu Ah, vou pode comer ser, vai, vamos lá. Vai. daqui a pouco eu vou comer o meu cuscuz com tripa seca, só. Ô, louco, rapaz. Graças a Deus. Eu te falo, mas hoje as empresas, e assim, obviamente, os departamentos são muito guiados por data-driven, né? Através de dados. No departamento de compras, Bastante. né? Quais são os principais indicadores-chave de um departamento de compras, né? É somente o custo, é o lead time de entrega, é o prazo médio de pagamento, enfim, entre outras coisas, né? O que tu julga importante em relação a indicadores, né? No departamento de compras? Então, a gente tem alguns indicadores, mas eu acredito que o principal indicador é, seria o consumo, né? Você ter digamos ali, uma análise constante ali no seu consumo.
né? Então, tipo assim, vamos dizer assim, hoje a gente analisa 3 meses de consumo mais um pico alto naquele ano de consumo, né? Por quê? Pela logística, pelo próprio lead time mesmo, o tempo de entrega. Esse tempo de entrega em alguns fornecedores da gente, ele pode ser de 10 dias, mas um grande fornecedor de papel, ele pode trabalhar com 45 dias, que hoje é o tempo médio hoje de uma compra de papel, da efetividade dela, do pedido até a chegada dentro da empresa, né? Então, e já foi bem maior, né? Já trabalhou aí com 60 dias, numas correrias, por exemplo, de caixas de papelão, né? Aqueles picos de caixa de papelão que ficam aí, você fica, às vezes, com 60 dias ali de entrega de caixa de papelão. Então, é importante você ter à mão o teu consumo. É importante você estar trabalhando ali com o consumo enxuto, e para isso, uma boa ferramenta é o sistema, né? Ele, claro, bem abastecido, bem vistoriado ali, entradas e saídas, tudo direitinho, porque às vezes ocorrem os acidentes de percursos, né? Às vezes você diz assim, eu tenho um papel aqui para, sei lá, 2 meses aqui. Não, esse papel aqui é o suficiente. Aí, de repente, 10 dias depois, o cara diz, pô, não tem mais papel. Eu falei, como não? Não, mas é porque o pessoal esqueceu de dar baixa aqui, então, entendeu como é o negócio? É, é. Então, às vezes você tem, e a gente, graças a Deus, a diretoria da empresa, ela bate bem nisso, para que as rotinas operacionais dentro da empresa elas funcionem a contento. Porque, querendo ou não, a gente é rotina, né? A gente é fruto disso. Se a gente não tem boas rotinas, a gente vai ser pego em algum momento num contrapé. Uma outra ferramenta que eu acho interessante, eu já até comentei aqui, é a questão da comunicação com o comercial. Porque, assim, o que que acontece? Eu não sei se vocês vivem isso também ou já viram alguém falar, mas às vezes o comercial fecha um grande negócio e não tem papel, ou não tem tinta, ou não tem chapa. E aí não adiantou nada você ter uma boa negociação, bem conduzida, e na hora de entregar você não ter. Então, essa comunicação é importantíssima para a gente ter isso funcionando 100%, né? Funcionando 80%, 90%. Então, e às vezes o pessoal diz assim, não gosto de reunião, mas as reuniões elas são necessárias, porque os alinhamentos fazem parte da nossa vida. É isso. Exatamente. Puxa vida. Ô, Lindomar, eu tive umas experiências como vendedor de gráfica no passado, na área comercial, e isso era muito presente. Às vezes a gente ficava até aborrecido com colegas, e o cara ficava segurando aquele negócio bom para dar aquele impacto, que é legal você chegar, nossa, fechei um contrato, um negócio enorme. É bacana, só que não havia essa visão de considerar o impacto disso lá para quem faz o provisionamento do material. Isso é É muito verdade. importante, é muito importante. Bate naquilo que a gente falou tanto de informação no mês passado, né, Robert? Quando a gente falou de venda, de posicionamento, do cara estar com CRM em dia, não é só para vendas, né? Então, a gente tem uma importância grande da tecnologia da informação e da disponibilidade da informação quanto mais rápido possível, né? É isso aí. É isso aí. É verdade. Muito bom, senhor Lindomar. Tamo aí. Obrigado. O Robson já comentou, isso demorou para acontecer, mas Nem aconteceu, isso que doeu, né? importa. É o quê? Nem doeu, né? Nem doeu. Quase nada, quase nada. Muito obrigado. Com isso, a gente está encerrando esse mês, está encerrando essa temática de compras. E Lindomar está fechando aqui chave de ouro, falando, obviamente, né, a dinâmica hoje é diferente, então falando especificamente do tema, né, e aí o Lindomar deu uma aula aí, né, na questão de Nada. compra estratégica, Só da inteligência de aprendiz. compra, De jeito nenhum. observar aí oportunidades.
está trabalhando em conjunto, integrado com outros departamentos, enfim. Então, Lindomar, obrigado, valeu pela contribuição, valeu pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando aí teu conhecimento com todos nós. Tenho certeza que foi muito válido, aí quem está acompanhando pegou vários hacks aí, várias dicas. E Robson, devido a isso, o Lindomar está o quê? Tá carimbado na comunidade do Carimbadaço na nossa Pentecast. comunidade. Mais um aí para nossa comunidade. Mais Bacana, um. cara. Seja bem-vindo, seu Lindomar. Obrigado, gente. E só para reforçar, galera, mês que vem é outro tema. Vamos anunciar a programação em breve aí. Vamos falar sobre Aí. formação profissional, certo, Robson? É isso aí. Muito Como legal. É, pode falar. pronto. Vamos trazer O que eu, professores do Senai, vamos bater um papo aí com o Elcio, enfim, finalizando essa temática de compras, mês que vem a formação. Fiquem ligados. Seu Lindomar, fica à vontade aí para as considerações finais. não, só agradecer para vocês, né? Pedir desculpas aí por alguma fala que talvez não foi boa, mas eu me senti bem Imagina. aqui e à vontade para falar com vocês, como se estivessem aqui na minha mesa, né? E eu acho que o bom é isso, né? Desse programa. Eu vi algumas entrevistas e acho que realmente o Robson disse assim uma vez para mim: não se preocupa, fica à vontade, fala o que você quiser e tá tudo certo. E, e eu acho que é isso mesmo, né? É um bate-papo, um programa bem legal. É um programa, como você falou no início, né, Rob, é temático, porque envolve realmente a rotina da gráfica. Um dos setores estratégicos realmente dentro da gráfica é o de compras, de muita responsabilidade. E é por isso que o comprador o profissional ele não deve ficar somente preso nas rotinas da empresa, né? Ele tem que pedalar, ele Ô, tem que correr, ele tem que, entendeu? Tá em dia com a saúde, cara, que senão morre, meu irmão. E eu ainda quero correr outra São Silvestre aí perto de vocês aí. ô, você tem que avisar se vier correr aqui para a gente tomar um café junto, hein, Robert? De repente, Exatamente. e almoçar, fazer um Vamos, passeio, qualquer coisa. Ô, vamos fazer esse bem pessoal, bolado aí. falar um negócio para vocês. O homem é bruto, hein? Só pedala de 100 quilômetros para cima. O cara é bruto aí na pedalada, na corrida já mostrou que tem São Silvestre aí no cartel. O bicho é bruto, viu? É de admirar. É um exemplo muito legal, Lindomar, para todo mundo aí que curte e que assiste a gente, porque a gente precisa cuidar também, né? É verdade. A gente é muito daquilo do produto do meio que a gente está, né? Então, se a gente está ali dentro do estresse e a gente sabe que às vezes as rotinas de trabalho são estressantes mesmo, então você tem que contrabalancear isso para ter uma qualidade de vida bem mais longeva, vamos dizer assim, né? Bem mais uma expectativa mais duradoura. Então, eu saí, por exemplo, de 103 quilos para 74 nessa faixa e graças a Deus engrenei nesse ramo aí de pedalar, de correr e me dei bem. Uma outra coisa interessante Ah, que eu acho interessante comentar aqui é que o profissional, seja ele em que área for, mas eu acho que a área, eu acho não, né? O presidente do grupo, o seu João, ele já dizia que eu acho não existe, ou é ou não é, né? É, você tem que se qualificar. E eu achei interessante a abordagem que o Robert fez, né, com relação aos novos episódios que vão vir por aí, porque a qualificação é interessante. Eu me formei em administração com 49 anos dentro da empresa, depois de 20 anos sem estudar, Bacana. né? E depois disso fui para o MBA em logística, estou terminando agora, viu? pô, Que que é para legal. Olha aí, olha aí. melhorar essa questão realmente de amplitude dentro do setor, né? E ajudar a empresa e me qualificar como pessoa também, né? Nós temos também as nossas metas pessoais, né? Isso. Pô, que bacana isso, Lindomar. E vem de encontro, né? A gente está fechando o mês de março e o próximo mês, o mês de abril, é o da educação, onde a gente vai Muito bom. entrar forte nisso, né? A gente vai entrevistar um diretor das escolas gráficas de Senai aqui
de São Paulo, né? Teobaldo Denigres e Barueri, né? Moca e Barueri. Nós vamos entrevistar alguns professores. Tem uma aluna também que ganhou um prêmio mundial Adobe. Ela foi medalha de prata, né? Olha que legal. Concurso mundial, né? E a gente vai trazer tudo isso para o pessoal. E, poxa, é admirável o que você fez. Eu lhe dei os parabéns na época, mas, de novo, basicamente, acho que é um baita exemplo para quem está aí no nosso mercado entender e saber que é sempre correndo atrás. É isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Parabéns, viu? Eu falo aí, sou do esporte, do estudo, eu falo que não existe mente forte num corpo fraco. Então, por isso que a gente tem que se cuidar. Tem que praticar É esporte, né? verdade. Não dá para ter Verdade. alta performance profissional se na pessoal você não tem alta performance. Não tem como, é a mesma pessoa, não tem como separar. É isso aí. É isso aí. Parabéns, Lindomar. Obrigado novamente. Valeu. Valeu demais a todos aí que estão nos acompanhando e até o próximo mês aí com o novo tema. Valeu, gente. Valeu. Tchau. Obrigado, gente. Um abraço Tchau, a todos. tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tudo de bom.